Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Notas Pretas Podcast. Eu sou o Caleb Teixeira e hoje eu tenho o prazer imenso, gigantesco e colossal de receber o nosso querido Aquiles Rabelo, mais conhecido por uns e por outros como o querido Kidão. E aí, Aquiles, como é que você tá? Olá, Caleb. Olá, pessoal. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Falando um Seja pouco muito da minha bem-vindo. história, falando um pouco da minha trajetória, sabe? E aos poucos vocês vão tirando aí suas curiosidades, né? E é um prazer para mim Massa. estar aqui com esse convite honrado que o Caleb me fez. Meu brother, muito Isso. obrigado. Eu que agradeço, Aquiles. Pessoal, já lembrando para vocês no início do vídeo, para vocês se inscreverem, deixarem o like, seguir o projeto do nosso podcast e do projeto Notas Pretas também nas nossas redes sociais. Instagram é Notas Underline Pretas. No Facebook é Notas Pretas, né? A gente tem um grupo também, o link está na descrição. E quem quiser apoiar o nosso podcast com o Pix está na descrição, mas é projeto notaspretas@gmail.com. Eu vou fazer, Aquiles, aqui uma descrição de como eu sou para quem não está me vendo. E logo em seguida, se você quiser também fazer uma Claro. descrição de como você é e tal. Pois bem, hoje eu tô de camiseta preta, não sei se as pessoas conseguem ver, ela tem um tigre na frente, né? Uma camiseta preta de manga curta. Tô de óculos escuros, tô com fone de ouvido também, um headset. Eu tenho a pele morena, eu tenho barba também, uma barba curta, e tô com os cabelos pretos jogados para trás. E esse sou eu. Tá Ah certo. tá, eu tenho 1,80 m de altura também. É legal falar que às vezes as pessoas pensam que é só a voz, mas eu sou grandão mesmo. Eu Legal. estou usando um cap, né, que na verdade não é aquele boné tradicional, é o que eles chamam de boina italiana, da Legal. cor, da cor marrom. Uhum. Né? Estou com uma camisa cinza, né? Sim, Estou de bermuda, não sei se aparece, porque estou sim. sentado, né? Eu Não, sim, tenho um, provavelmente deve aparecer da cintura pra cima, igual eu e, também. então, aliás, tenho 1,70 m, Legal. sou da cor que eles chamam de pardo, né? A gente costuma Sim. dizer que é moreno, né? Sou moreno. Uhum. E E é isso, tá bom? Legal, legal. Bonitão, Bom, os bonitão. cabelos os cabelos são crespos, né? Mas como eu estou Legal. de cap, talvez não Aham, apareça para sim, quem sim. quer. Sim, bacana. Aí estou de Ah, escuro também. legal, legal. Isso aí, estilo sempre, né? Qualquer lugar. A barba também tá curtinha, né? Legal, legal. E é isso. Isso aí. Aquiles, eu te conheci, cara, quando eu comecei a entrar nessa onda de grupo. Não sei se você lembra daquele grupo Além da Visão, se eu não me engano. Sim, Você claro, eu lembra? lembro de você de lá. Conheci você lá. Conheci o Aquiles deve ter uns 3 anos, mas a gente infelizmente nunca teve tanto contato assim, mas sempre que a gente tinha oportunidade de mandar, e aí, Aquiles e tal, o Aquiles sempre É, muito simpático com todo mundo. Isso daí tenho que deixar registrado aqui que o Aquiles sempre é simpático com todo mundo. E mais obrigado, recentemente, obrigado. no ano passado, eu tive a oportunidade, o prazer, na verdade, de ir no show da tribo. E cara, Oi. que energia! Que energia! Né? Tipo assim, até pra quem não curte muito reggae, eu sei que tem pessoas que não gostam muito do estilo, mas se você for num show da Tribo de Jah, você vai sair, tipo assim, cara, isso é um show, porque os caras fazem um som na sua frente. Não tem essa questão de VS, os caras estão dublando. Não, eles fazem um som ao vivo. E, óbvio, uma coisa que não dá pra deixar de perceber é as linhas de baixo do Aquiles que são fenomenais. Obrigado, obrigado. É muito da hora. Cara, eu Não, fiquei para mim impressionado. também foi um prazer, né? Te conhecer Sim, pessoalmente e ver que você foi lá nos prestigiar. Isso para a gente é, sabe, é sim, gratificante saber que, assim, pelo fato da gente ser deficiente visual, sim, a galera que também é deficiente visual nos prestigia, né? com certeza. Dá essa alegria para a gente em reconhecer o nosso trabalho e ver que a Sim, gente não está ali vendendo a nossa imagem de deficiente, mas sim o nosso talento.
Com tá? certeza. E é isso que é o mais importante, porque, pô, Pois é. a casa de show tava lotada, 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 e a galera não tinha ninguém. Nossa, eles são cegos, né? Eles não enxergam. Não, tava todo mundo curtindo o som, como o som de qualquer outra banda, né? Porque na verdade é isso. O show de vocês é um show, na verdade. Eu gostei muito, fui com a minha esposa e um amigo da gente. E, cara, foi fenomenal. Na verdade, é aquela coisa, tem show que você chega, você escuta ali umas 3, 4 músicas e quer ir embora. O da tribo não, a gente ficou do começo ao fim do show. Porque segura a gente no lugar, né? A energia é sem igual. Só vai entender o que eu tô falando quem for. Então, quem tiver Então, o convite está oportunidade, feito, né? vá. Quem tiver oportunidade, vá que não vai se arrepender. E Sim. Aquiles, mas vamos lá. Quem é o Aquiles? Quem é Aquiles Rabelo? De onde o Aquiles é? Como que o Aquiles ficou deficiente? Você pode ficar bem à vontade para você Tá contar um pouco bom. da sua história. E aí eu vou me intrometendo aí no meio da Tá sua certo. história para saber alguma curiosidade. Beleza? Bom, tá certo. Eu nasci numa cidade chamada Turiaçu, do estado do Maranhão, uma cidade pacata, mesmo da parte é, é, que a gente costuma dizer do interior do Maranhão. Uhum, Então, eu nasci lá e já nasci com deficiência visual, se bem que eu tinha baixa visão, né? uhum, Por consequência de uma glaucoma congênita, eu tive baixa visão até os 9 anos. Mas como a questão da glaucoma agravou, eu vim para São Luís e fui submetido a uma cirurgia onde houve um descaso médico que passaram do tempo de retirar os pontos uhum. pós-cirúrgico e quando foram tirar, os pontos já haviam infeccionado dentro dos olhos. Então, por isso eu perdi o resto da visão que tinha. Sim. Daí eu fui e, como eu tive que parar os estudos, né, eu soube da existência da Escola de Cegos em São Luís do Maranhão e busquei uma vaga por lá e consegui. E entrei e lá aprendi o braille, fiz todo o ensino fundamental, e foi lá que eu conheci essa turma que formou a banda comigo, né? Antes banda cover e depois tribo de Uhum. jazz, né? Legal. E a gente se conheceu desde criança. Eu, o Uhum. Neto, o João, o Frazão, o Zé Orlando, nos conhecemos lá. E lá foi que a gente começou a descobrir a nossa tendência para música, e Uhum. cada um para um determinado instrumento. No meu caso, o que me chamava atenção na música era o contrabaixo, aquele som grave, aquele som pesado, aquele som Sim. forte. Isso que me chamava atenção. Eu digo, é esse instrumento que eu quero tocar, que eu quero Uhum. aprender a tocar. Só que na escola não tinha aula de música, não tinha professor de música. Então a gente foi aprendendo mesmo de ouvido, né? Então nós Uhum. somos músicos autodidata, Legal. né? Que a gente costuma dizer autodidata. Antes eu só sabia o que era músico de ouvido. Hoje eu já sei o que é músico de ouvido. São os Hoje a melhores, gente sem chama de dúvida. autodidata, né? Sim, sim. Então a gente viu que dava para a gente formar uma banda, se cada um desenvolveu a tendência para o instrumento, né? Uhum. Eu não, na escola não tinha contrabaixo, então eu peguei um violão, tirei a primeira corda, que na verdade hoje se fala que a primeira corda é a mais grave, que é a mi, né? Sim, Eu achava que era mais aguda também, que é a mi. Né? Então eu sim, tirava a mi e tirava a si, deixava só 4 cordas. sim. No caso, a sol, a ré, a lá e a mi grave. Legal. E improvisava de contrabaixo Uhum. como contrabaixo. Então eu ouvia as músicas no rádio e tentava ouvir o baixo e dali eu tirava, né, aquela parte de contrabaixo. Ao mesmo tempo, o João improvisava a bateria Uhum. com latas nas escrivaninhas e tudo, e o Frazão descobria acorde num piano velho desafinado que tinha lá Uhum. também. E assim a gente brincava de fazer banda improvisada na escola. Né? Legal. Até que a escola adquiriu uns instrumentos mesmo profissional, baixo, guitarra, teclado, bateria, e a gente começou a ensaiar na própria escola. Que da Né? hora. A gente, um ajudando o outro, assim, Uhum. sabe? Mas que a gente não tinha professor mesmo. Então, a gente foi assim que a gente começou. Até que quando a gente já, no final da adolescência, e lá Uhum. funcionava em regime de internato. Então, quando a gente saiu, a gente manteve um acordo de a gente não se separar e na Da banda hora. que um entrasse, todos entrariam. Da hora. E assim foi. Nós começamos a integrar bandas de baile mesmo, que tocava na noite de São Luís. E Uhum. a gente tocava todo o gênero musical. E a gente Legal. procurava fazer assim o mais perfeito possível, na questão de back vocal,
na questão Uhum. de tirar mesmo a parte de cada um, do jeito que estava no disco, Sim. e assim a gente se tornou uma das bandas principais de São Luís, sabe? A gente era muito considerado lá. Então, e nesse meio estava o reggae dentro do nosso repertório. O reggae nessa Uhum. época era discriminado. Em São Luís Sim. era considerado música de negro, música de maconheiro, música de, Sim. sabe, de pessoas, vamos dizer assim, à margem da sociedade. Sim. E a gente não se importou com isso, sabe? Porque o reggae estava no sangue da gente, a gente Uhum. gostava. Então, a gente começou a inserir, foi a primeira banda a inserir o reggae no seu repertório dentro de São Luís. Então, depois disso, a gente foi quebrando essa barreira, as outras bandas começaram também. Até Sim. que, paralelo a isso, vem a história onde iniciou a tribo. Né? Uhum. Nós passamos mais ou menos por 5 bandas de baile até Uhum. chegar na tribo. Paralelo à nossa história, o Fauzi, né, que é daqui de São Paulo, de uma cidade chamada Assis, do interior de São Legal. Paulo. Já ouvi Né? falar de Assis. Então, ele veio para a capital, né? E com 13 anos ele foi morar na Costa do Marfim, né? Uhum. Na África, que o pai dele era libanês, né? Que já é falecido, e a Uhum. mãe dele é Sim. brasileira. Ele foi morar com o pai dele. Morou por lá 4 anos, onde ele ouviu muito reggae também, começou a gostar de reggae lá, né? Sim. E lá ele aprendeu a falar francês, tudo. Quando ele voltou para o Brasil, ele ingressou numa empresa que inspecionava navios, né? Uhum. Depois ele foi transferido para Recife e de Recife ele foi transferido para São Luís. Quando ele chegou em Legal. São Luís, que ele viu aquele movimento reggae, ele ficou maluco, né? Sim. Ele disse: "Não, eu vou formar uma banda de reggae", que ele já tinha muitas composições e queria fazer os arranjos dessas composições. E ele procurou comprar um equipamento. Ele primeiro começou a trabalhar numa rádio, fazendo programa de reggae, e a gente, Uhum. sem saber que um dia a gente ia unir nossas histórias, né? A gente Uhum. ouvia o programa dele, gravava os reggaes que ele tocava no programa dele para colocar no nosso repertório, Que da como banda hora. cover, né? Banda de baile. Que da hora. E, Aham. e ele procurava comprar um equipamento de som para montar uma banda. E, Uhum. coincidentemente, o dono da banda que a gente tocava estava vendendo o equipamento. Sim. E ele soube disso, foi lá, negociou, sem que a gente soubesse. No dia que ele foi buscar o equipamento, a gente estava ensaiando. Aí ele chegou e falou. E a gente conheceu a voz dele, né? Aquela voz rouca, aquele timbre diferente. Sei. Né? Diferenciado mesmo. O Sim. Frazão perguntou: "Você não é o Fauzi que faz o programa Rádio Reggae, na Rádio Mirante?" Aí ele disse: "Sou eu mesmo e tal." Ele disse: "A gente escuta o teu programa tal e tudo." Ele disse: "É. E eu estou aqui porque eu comprei esse equipamento, a partir de agora eu sou o dono desse equipamento, Uhum. mas eu vou precisar de músicos." Ele até brinca que diz que ele comprou o equipamento com músico e tudo. Com certeza. E que boa compra que ele fez, hein? Então, aí ele perguntou se a gente toparia em fazer esse projeto que ele tinha, com as composições. Para a gente Uhum. era algo novo, desafiador, porque a gente nunca tinha feito arranjo próprio. A gente tocava a Sim. música dos outros, copiava a música dos outros, né? Sim. Mas a gente pensou, entre ficar desempregado e ir com ele, vamos, né, topar Vamos esse com ele. desafio. Aí Sim. a gente topou esse desafio e foi daí que começou, isso em 86, que Aham. começou essa história toda, né? 35 Então, anos daí a gente atrás. começou a fazer os arranjos, começou a vir ideias, né? A gente Uhum. começou a adquirir essa experiência de fazer música própria. Então, daí foi Legal. que começou a história da tribo, né? Legal. E a questão da reabilitação, como que foi? Você aprendeu a andar de bengala sozinho? Andava Não, acompanhado? eu fiz o curso que lá chamam curso de locomoção, aqui chama de Legal. mobilidade, Isso, né? exato. É que na verdade é a mesma coisa, né? É a mesma Mobilidade é um coisa, nome então. bonito para locomoção. Então, mas eu fiz o curso de locomoção porque, Sim. paralelo à música, eu sempre fiz uma outra atividade, né? Sempre tive uma segunda atividade. Legal. Então, eu estava buscando um emprego, né? E para isso eu teria que ter o curso de mobilidade. Sim. Então, eu fui e fiz o curso de mobilidade. Eu tinha mais ou menos 17 anos quando Uhum. comecei a fazer o curso de mobilidade. Então, quando eu terminei, eu entrei. Eu fui contratado como funcionário público do Estado Uhum. do Maranhão. E eu Legal. fui trabalhar dentro de uma área que eu nunca tinha tido experiência nenhuma, que foi na área Uhum. de câmara escura, como operador de câmara escura revelando radiografia. Ah, sim. Então eu trabalhei nisso durante 20 anos, né? Aham. Tocava nos finais de semana e durante a semana eu trabalhava no hospital.
né? Sim. E estudava ao mesmo tempo também. Então, Aham. quando eu saí da escola de cegos, eu fui fazer o ensino médio na escola comum, onde eu tive barreiras, enfrentei dificuldades para poder ingressar na escola comum, porque alegavam que não tinham professores especializados, não sabiam braille. Uhum. Até eu explicar como tudo poderia ser para que eu conseguisse fazer o ensino médio, né? Uhum. Eu andei procurando vagas em escola até que uma me aceitou e disse: não, quando assim, se você conseguir se adaptar dentro do nosso ritmo aqui, sem professor de braille e tudo, eu digo: não, não precisa ter professor de braille. A gente vai Uhum. se ajustando aí. Então, eu Com consegui, certeza. dessa forma, fazer o ensino médio numa escola Uhum. particular, consegui Uhum. uma bolsa e fiz todo o ensino médio dessa forma. Legal. Né? Legal. Consegui. Aí foi quando, já em 92, Uhum. o Fauzi conseguiu um patrocínio pelo Banco do Estado para que a gente pudesse gravar o nosso primeiro vinil, que na época nem se pensava em CD, Da né? hora. Aham. Aí gravamos o nosso primeiro vinil, esse vinil vendeu muito em São Luís, sabe? Uhum. Estava em primeiro lugar entre todos os artistas que eram vendidos. Na época tinha Que massa. lojas de CD, de vinil, na verdade, não era nem CD, era Uhum. vinil, tinha lojas que vendia vinil. Então, a gente foi um dos primeiros, ocupava em primeiro lugar em termos de venda. Que da Né? hora. E com esse dinheiro que a gente adquiriu dessas vendas, foi que eu comprei minha casa lá em São Luís, que eu não tinha casa própria. Né? Uhum. Comprei minha primeira casa própria, a galera também. E Que daí a gente massa. começou, esse trabalho começou a expandir quando a gente começou a tocar fora de São Luís, que então a gente só, Uhum. só tocava lá. Mas quando a gente começou a tocar fora, o trabalho foi se expandindo. Sim. Foi se E como que expandindo, aí veio o nome da tribo? Vocês têm alguma coisa a ver com isso ou o Fauzi já veio com o nome tem uma história pronto? engraçada, sabe? Ah. Para chegar no nome Tribo de Já. Aham. Na época, o Fauzi se reuniu conosco e disse: galera, vamos procurar um nome para a banda. Aí vieram tantas sugestões, e entre Hum. elas, tem uma que a gente conta, que o Hum. Fauzi chegou e falou: que tal se a gente botar o nome da banda Os Espermatozoides? Eu falei: não, cara, esse nome Caramba! para banda de. Eu falei: esse nome para banda de reggae não combina, tá mais para banda de rock. Os Aham. espermatozoides. E olha só que espermatozoide desenvolvido nós somos, viu? Seria meio estranho, seria meio Pois é, estranho. então. Aí Aham. foi que depois, né, ele Uhum. pensou assim, ele é um cara muito dentro da questão de existencial, dentro da questão de fé, ele é um cara muito temente a Sim, Deus e tudo. E legal. ele pegou, né, lendo a Bíblia, ele viu que na Bíblia fala das 12 tribos de Israel, Uhum. né? Ele pensou, poxa, em vez de 12 tribos, por que não uma só tribo, né? Sim. Uma só tribo. Se todos nós somos filhos de Deus, Uhum. então deve ser uma só tribo. Hoje em dia somos só uma só tribo, porque a palavra de Sim. Deus está em todo lugar hoje, né? Sim, com Então, certeza. ele pensou, e a palavra Jah significa Deus, né? Sim. Ele é uma terminologia muito usada na Jamaica, assim como é Deus em português, é God em inglês, é Dios em espanhol, é Sim. Jah em jamaicano, né? Legal. Como o reggae é de origem jamaicana, então ele achou tribo de Jah é um bom nome para a banda, Sim. né? Que quer dizer tribo de Jah, Fantástico. traduzindo é povo de Deus, Sim. né? Tribo é povo, né? Sim. Aí então ele trouxe esse nome e bateu de primeira, sabe? A Sim. gente gostou Cola. muito do nome, Cola. achou que tinha muito a ver com uma banda de reggae, e daí ficou, sabe? Tribo Sim. de Jah, povo de Deus, Que viu? da hora, cara. A primeira vez que eu ouvi falar da tribo, eu tava dentro de um ônibus indo pra Vitória, capital do Espírito Santo. Sim, Eu tava indo pra casa de uma amiga da minha mãe, junto com ela. E tinha um cara do meu lado e tal, eu tava ouvindo. Eu sempre gostei de música também, né? Isso eu deveria ah, ter uns 14, 15 pra 16 anos. E aí eu tava ouvindo música e o cara, pô, mano, você conhece a tribo? Eu falei, tribo? Que tribo? Acho que eu não conheço não. Pô, mano, a tribo de Jah, os cara é deficiente visual e tal. Eu falei, sério? Que da hora, mano. Mas aí daquilo ali, beleza. Eu não tinha acesso à internet na época, né? Beleza, passou. E aí depois
que eu vim procurar, né? Depois que eu já tive acesso à internet, à informática e tal, Sim, vim procurar e comecei a ouvir vocês. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi realmente a voz do Fauzi, que é do o Fausto, timbre é. bem diferente. Diferenciado, né? É diferente, não é o timbre que você espera ouvir É, numa banda de reggae, na verdade, né? isso. Mas o som de vocês é colante, mas nada se compara ao vivo. Nada se compara. E aí depois eu vi vocês também, na Som Livre, shows de vocês, DVDs, e daí eu fui conhecendo o trabalho de vocês e sempre acompanhando, né? Até que eu O tive a nosso oportunidade de primeiro conhecer. CD, Ah, o nosso primeiro CD veio em 95, né? uhum, Da Indie Record, né? Na verdade, a legal. gente teve uma gravadora antes que Uhum, juntou o primeiro e o segundo vinil e fez o primeiro CD, que foi a Warner, né? aham, Só que legal, depois o Fauzi fechou com a Indie Record e nós gravamos o primeiro CD, que foi o segundo CD, na verdade, que foi bacana. o Ruínas da Babilônia, Uhum, sim, é pela inclusive Indie o Record. mais famoso, né? Eu acho. Isso. Sim. Entendeu? E em questão de equipamento, uma curiosidade que eu tive, você usa o quê? Jazz Bass, né? Ou é Precision? Não, eu uso bom, eu já usei vários contrabaixos, né? Uhum, O meu sim, primeiro baixo foi um Washburn. legal. Comprei um Washburn. Uhum, Aliás, comprei, o Fauzi comprou na época e depois eu comprei da mão dele. aham. De quatro Washburn. cordas, no caso. 4 cordas, isso. Legal. Mas era muito bom, foi de uma série muito boa. Uhum, Né? Um grave sim, pesado mesmo para o reggae, era muito bom. da hora. Aí depois eu comprei um Warwick, Uhum, né? Um Warwick 5 cordas, né? Warwick sim. de fabricação alemã, muito boa. Mas só que eu tive que me desfazer dele porque ele é um baixo muito bom, mas a madeira dele, quando sofre muita diferença climática, Uhum. começa a empenar, né? Ah, E como sim, hora a gente estava no Nordeste, que é calor, hora a gente estava no Sul, que é frio, dependendo da sim, época, sim. né? E começou a empenar, eu mandava arrumar, empenava de novo, eu digo, quer saber? Eu mandei arrumar e troquei por esse que hoje é um baixo, que é o meu atual, né? Que é Uhum, um Yamaha, um RBX Yamaha, muito bom, cara. legal. Ativo ele, 5 cordas também. Uhum, Então, atualmente eu uso esse baixo, um Yamaha, um da RBX. hora, da hora. Ele é antigo, já está fora de linha, mas ele é muito bom. Ah, Mas mas o que... já tive um Jazz Bass também, 4 cordas. Né? Legal, legal. Já tive um Janine. Meu primeiro baixo, na época de banda de baile, era um Janine. Né? Ah, sim, já vi Um desse Janine. Giannini. Mas eu tive que me desfazer dele, que ele era muito pesado. Quando eu Sim, sim. começava a tocar, na época era banda cover, né? Então Uhum. o, o baile durava 4 horas, né? Metade Assim, da o festa tocava baixo é um tronco de árvore, né? Um pedaço de um tronco de árvore, muito pesado. literalmente. O som muito É bom, pesado. mas era muito Sim. pesado. Eu Eu, vendi ele. a minha mãe, na frente da casa dela tem uma igreja, uma igrejinha. Cara, Sim. eles têm um jazz bass da Giannini de 78. Meu Pensa Deus. num som de baixo. Ele tá original. Óbvio, Aham. precisa pegar o baixo, dar uma É bom, arrumada cara. monstra nele, mas cara, que timbre. Foi o baixo, inclusive, que eu aprendi a tocar nele, Que legal. na verdade. Né, Uhum. na verdade, eu gosto muito de guitarra e violão. São os meus instrumentos, assim, que eu posso dizer que eu domino. Porém, eu tenho uma paixão pelo baixo. Tanto é que aqui do meu lado, aqui, não tá mostrando no vídeo, mas eu tenho um SX bem aqui do meu lado. Um Jazz Sim. Bass SX de 4 cordas, né? Caramba, que legal, cara. É muito E bom. cara, eu gosto muito. Sempre o baixo. Na verdade, as primeiras coisas que me chamam a atenção quando eu escuto uma música: baixo e batera. Se não tiver Eu legal, também. eu nem escuto a música. Eu também, cara. A não ser que seja uma música voz e violão, aí óbvio, né? Mas, poxa, uma música com banda e o baixo não fizer algo legal e a batera É, também não, tira a vida da música, né? Como você é. bem disse. E como que foi a transição de São Luís para São Paulo? Como é que você veio parar aqui? Então, cara, como eu te falei, a gente começou a tocar Uhum. shows em estados vizinhos do Maranhão, tipo Piauí, Sim. Ceará, tudo, né? E o nosso trabalho começou a se expandir.
Uhum. assim, a gente não tinha produção, assim, uma produção que divulgasse o nosso trabalho e tal. O nosso Sim, trabalho foi divulgado tipo boca a boca, na época também da fita cassete. sim. Quem tinha uma fita cassete com as músicas da tribo, né? Os Uhum. camelôs copiavam essa fita e Sim, vendia, sabe? Vendia sim, e muita gente comprava, fita pirata mesmo. Então, na verdade, a sim. nossa divulgação foi mais através das fitas piratas, tá? Aham, E propriamente de uma produção tal, sim. De um que divulgasse marketing, né? aquilo. Sim. E quem gostava ia passando para o outro e era assim, sabe? Então, nosso trabalho chegou até vários estados e inclusive São Paulo. Então o Fauzi veio Uhum. com esse projeto, cara, vamos fazer um show em São Paulo e tal. Aí conseguiu armar um show aqui com uma produção daqui Legal. e primeiro show, não sei se você lembra dessa casa, o primeiro show que a gente tocou aqui foi numa casa chamada Aeroanta, Uhum. que era em Pinheiros. Sim. Meu, a Zona gente veio Oeste. de São Luís, a gente veio de São Luís de ônibus para cá. No. Quantas horas de viagem, mais ou menos? Rapaz, hoje, se fosse hoje, daria 54 horas de viagem. Na época, eu acho que deu mais. Viu? Caramba. E Chão, hein? chegamos, e chegamos no dia de tocar. Chão, Imagina. hein? Mas Sim. a gente estava com aquela vontade de tocar em São Paulo, de trazer o nosso trabalho, que a Uhum. gente ignorou o nosso próprio cansaço, sabe? Sim. Fizemos um show bom, né, para uma banda que aqui ainda era desconhecida, Uhum. né? Mas foi muito bom o show. Sim. E depois disso voltamos de novo, e daí, quando o Fauzi veio com o projeto da gente vir morar em São Paulo, isso já em 96, Uhum. a gente topou, né? Aí viemos para cá, foi alugado um apartamento para a gente aqui em Guarulhos, né? Um Uhum. apartamento não, um apertamento, sabe? Sim. Porque era só um quarto, né? Uhum. Uma cozinha, banheiro e tudo para 8 homens. Uau. Você ainda Imagina o que na foi. época não era casado? Não, a gente de todo mundo já tinha família. Uhum. Viu? Só que Todo veio mundo tinha vocês família. primeiro. Só que a gente conversou, cada um com sua família. Ó, a gente vai primeiro, vamos ver o que, que dá por lá. Então, se Sim. der um bom resultado, a gente leva a família. Mas aí a gente ficou nesse. A gente vinha, aí quando tinha um tempo a gente voltava para São Luís, passava a época com a família. Aí Uhum. quando deu, cada um foi trazendo sua família, porque o nosso trabalho aqui foi aceito de uma tal forma que Uhum. a gente ficava mais tempo aqui do que em São Luís. Né? Sim. E daqui a gente se destacava para outros estados, tipo Paraná, Porto Alegre, Rio de Janeiro, sabe? Sim. Então a gente foi começando a ficar mais preso aqui do que tempo para voltar. Então cada um foi decidindo ir trazer a sua família. Sim. Né? Quando Da eu trouxe hora. minha família, eu resisti muito para trazer a família. Uhum. Quando eu trouxe já foi em 2002, Sim. sabe? Mas aí já comecei a me estabelecer aqui e a gente começou a Sim. ficar e pronto. Hoje em dia a nossa estrutura de vida, no meu caso, está aqui. Né? Legal. Cada um tem a sua história, né? E depois disso muita Sim. coisa mudou também, né? Hoje Sim. já dois integrantes da primeira formação já não estão mais com a gente, voltaram Uhum. para fazer, aliás, saíram para fazer outros trabalhos e tudo. No Sim. caso, o Zé Orlando saiu para fazer carreira solo, que era Uhum. o nosso segundo vocalista, e o Frazão voltou para São Luís, né? Hoje ele faz trabalho com diversos artistas lá. E é Legal. assim, viu? Legal. Oi, Neto. Não, É. aqueles. Aquiles. Oi. Desculpa, cara. Não, você tava falando e aí você parou do nada e foi, uai. Ah, então, porque se eu for falar, meu irmão, vou longe. Não, pode falar, por favor. A gente tá aqui pra ouvir. Então, Ma- aí a gente trouxe a família Sim, para cá, né? Aí bacana. daí vieram outros trabalhos. Hoje em dia a gente está com 18 CDs gravados e 2 Uau, DVD. uau. E hoje a banda já tem qual formação? Na terceira formação? Não, a gente está na segunda formação, Ah, né? sim, verdade. Porque no lugar do Frazão, que era o tecladista, entrou o Luan. E no Uhum. lugar do Zé Orlando, que era o segundo vocalista, entrou o Pedrinho, que é filho do Fauzi. Sim, Então, só esses dois que mudaram. O resto continua os mesmos, né? legal. Da primeira formação. Sim, legal, bacana. Cara, que história fantástica, né? Pois é. Uma história, sim, de superação. E vocês também já tocaram até fora do Brasil também.
Você é professor Já. de inglês, pelo que eu fiquei sabendo, né? Ou a informação é errada? Não, não. Eu sou professor de inglês, sim, porque eu comecei a fazer curso de inglês lá em São Luís, na época, né? Uhum. Aí eu fiz o básico, o intermediário e o avançado. Uau, sim, Depois que eu vim para São Paulo, né, como eu te falei, sempre fiz alguma atividade paralela à música. sim, Então, sim. depois que eu vim para São Paulo, eu fiquei um tempão parado, sem exercitar o inglês, Uhum. e eu entrei numa associação daqui de Guarulhos chamada ADVIG, que tinha um convênio com o Wizard, né? Aí eu Legal, digo, aí, vou legal, ver se eu consigo retomar o inglês pelo Wizard. Aí fui legal. lá, fiz um teste, né? Digo, se eu entrar no livro 2, o tempo que eu estou parado, já devo ter esquecido muita coisa, Uhum. entrar no livro 2 está de bom tamanho. Aí eu completo. Sim. Aí fui lá, fiz um teste, consegui entrar direto no livro 4. Né? Da hora, Aí, cara. aí eu fui, terminei o período do curso e daí foi Uhum. conseguir um trabalho numa faculdade daqui chamada FAAP, que é em São Paulo, né? Você deve conhecer a Sim, FAAP. Lá a gente entrou como tradutor-intérprete. legal. Então, lá eu já estou há 10 anos, né? Que Já bacana. estou há 10 anos e eu faço esse trabalho também. E fora disso, eu dou aula particular de inglês também, para iniciantes. Que legal, Aquiles, que Aí eu legal. faço um sistema online, né? Uhum. Bacana, via Sistema, Skype, Meet via e tal. Skype. Isso. Legal. Skype, quando não dá, WhatsApp mesmo. Tá? Bacana, bacana. Porque na época da pandemia, né, foi difícil para todo mundo, né? Sim, Todo mundo mesmo, em geral. Então, para a banda nem pensar em tocar algum show nessa época. Então, a sim, gente se vale do que tem, né? Foi o que me com safou, certeza. né? Essa parte da aula de inglês, da FAP e tudo, Uhum. né? Foi como a gente conseguiu se manter, né? Sim, Para poder pagar as contas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar isso. sim, na verdade, né, a pandemia ela veio pra... Sim, óbvio, infelizmente a gente teve bastante caso, bastante perdas, né? Perdemos Uhum. muitas pessoas importantes pra gente e pro mundo, mas também foi bom porque a gente acabou saindo da zona de conforto, né? Poxa, Exatamente. quantas pessoas não ganharam, não sobreviveram aí vendendo máscara, álcool em gel? Você teve que se recriar, na verdade, Você né? teve que se inventar, exatamente. Né? Exatamente. Então, eu nunca tinha dado aula de inglês particular. Comecei a partir daí. Então, já se tornou uma fonte extra de renda, né? Pois é. Querendo ou não. E o show, e você sai mais final de semana pra fazer shows, né, no caso. Mais finais de semana. Né? Mas às Sim, vezes acontece de ter uma turnê de uma semana, duas, até de um legal. mês. Né? Então, a gente está sempre. E como você me perguntou antes, eu acabei Uhum, não respondendo por sim, completo, nós já viajamos para fora do Brasil, para diversos países, né? que Já fomos legal. para a Europa, já fomos para a América do Norte, para a América Uhum, Central, para a Ásia. Né? Na Ásia fomos até o Japão, que América da do Norte hora. fomos Estados Unidos, Canadá, né? África, fomos para Cabo Verde, Sim, Marrocos, que da né? hora, América cara. Central para a Jamaica. Na Jamaica nós tocamos o principal festival de reggae do mundo, que era o No, Sunset na época, né? sim, E a gente recebeu o título de banda revelação do festival, uau, viu? Foi muito que bom, cara. massa. E Muito bom como foi mesmo. pra você, deficiente visual, tá em outro país? Como foi a recepção, assim? Como é que Bom, é? você cria sempre uma expectativa de como você Sim, vai ser recebido, né? sim, Então, a gente vai naquela mesmo de vamos ver no que dá. Mas uhum, graças a Deus, sempre a gente foi bem recebido em todos os lugares, tá? legal. Fomos bem aplaudidos, o nosso trabalho sempre foi bem aceito, sabe? Sim, E assim, lógico que a gente não pode esconder a questão da nossa deficiência. Então, sim, sempre que é perguntado, sempre numa entrevista a gente fala, mas a gente sempre diz que assim, é que a gente quer mostrar que o deficiente não é capaz pelo fato de ser deficiente, tá? sim, Não, porque tem deficiente aí que, pelo amor de Deus, não faz nada, tá no comodismo, se sim, aproveitando da deficiência, sim, tá entendendo? E a gente não quer isso, a gente quer mostrar que a gente é deficiente, a gente não pode fugir disso, é a nossa realidade, tá? bacana. Mas que a gente quer mostrar que a gente também é capaz de fazer, basta que a gente tenha a oportunidade de mostrar, viu? Com certeza. Poxa, cara, a sua história assim é muito inspiradora, né? Porque, poxa,
Eu acho que de algum momento você deve ter parado, poxa, mano. Tipo, sei lá, eu pelo menos pararia em cima de um palco de um festival tão importante quanto esse que você participou e falar, poxa, ó aonde eu tava Pois e é, olha aonde eu tô. Mas tudo por quê? Pela graça de Deus, né? pela graça de Que dá Deus, com força certeza. pra gente. Nunca é a força do nosso braço, mas sempre é a força de Deus que nos dá essas oportunidades. E o nosso talento, né? A Sim, gente também claro. não pode ser injusto, ter aquela a síndrome que eu chamo da síndrome do impostor, né? Uhum. Ai, eu não mereço. Não, a gente merece sim, mas que tudo seja, antes de tudo, pra graça de Deus, né? Pra glória Isso. de Deus. Com certeza, com Ele certeza. sempre. Eu vejo assim, sabe? Eu não me envaideço com nada do que eu já vivi, do que eu vivo e do que eu ainda vou viver com a permissão de Deus. Tá Sim, entendendo? com Porque tudo certeza. é pela graça de Deus. A própria palavra de Deus diz, né? Que em Sim. tudo dá graças, né? Amém. Então, Sim, eu com dou graças certeza. a Deus por ter chegado até aqui, de ter uma história para contar, uma Com história que eu certeza. sei que muitos gostariam de ter, de estar no meu lugar, tá? Sim, Mas isso não me faz melhor que ninguém, tá? com certeza. Porque eu sei que é pela graça de Deus que vivi toda essa história, tenho vivido e vou viver enquanto Deus me permitir, Com tá? certeza. Mas, tá? Eu digo que eu sou o artista ali em cima do palco, eu posso ser o centro das atenções. Mas Sim, decidi lá, eu sou um cidadão comum igual a todo mundo. com certeza. Com certeza. Porque na verdade o que faz você quem você é não é o artista em cima do palco, é o cara que tá dia a dia, né? Ajudando a esposa, Exatamente. cuidando dos filhos. E você tem quantos filhos, ô Aquiles? Eu tenho, na verdade, 5 filhos, Que viu? legal. Já é Mas avô também? já sou avô. Sou avô, tenho dois netos biológicos e Uhum. tenho um monte de coração. Ah, isso aí com certeza, com Rapaz, certeza. porque o que eu tenho de neto aí me chamando de avô, meu amigo, mas um abraço a Sim, todos, com viu? certeza, com É, certeza. Mas, cara, que legal, que legal. E, assim, não vou tomar muito do seu tempo, porque sei que não, você é que um é cara isso, muito pode perguntar. ocupado. Estou aqui à sua Mas, disposição. assim, hoje, falando um pouquinho do que seria o projeto Notas Pretas, né? O projeto Notas Pretas é um projeto que eu criei com a minha esposa, que a gente leva de forma inclusiva. Não é na questão, de forma acessível. Não, de forma inclusiva. Canto para pessoas com deficiência visual. É um projeto que funciona online e desse projeto, né, vem o nome também é o mesmo nome do meu estúdio. Eu também sou produtor musical. Então a gente tem o estúdio Notas Pretas, a gente tem o projeto Notas Pretas, que é o projeto de canto inclusivo, e a gente tem aqui o nosso podcast. E eu gostaria de saber de você qual a sua opinião sobre um projeto que leva para pessoas com deficiência visual canto inclusivo. Cara, eu acho assim uma coisa muito boa, porque Uhum, assim, as pessoas estão se descobrindo, estão sim, mostrando do que é capaz, tá? com certeza. E projeto igual ao seu, sabe, Uhum, é muito importante para outras pessoas terem como exemplo e saírem do anonimato, porque até às vezes pode ter vontade de colocar o seu sim, projeto em prática, mas muitas das vezes lhe falta incentivo, exato. sabe? E o seu projeto é um desses projetos que incentiva, sabe? Que Sim, encoraja, sabe? Eu acho sim, importante demais, sim, sim, importante. Assim legal. como o seu, eu já dei entrevista para outros amigos também que têm projetos assim, sabe? E eu Uhum, acho muito legal porque a gente está mostrando que a gente é sim, capaz, que a gente tem capacidade de ir em frente, de ir à luta e de sim, ocupar o seu espaço, com sabe? certeza, O seu espaço merecido mesmo. com Tá? certeza. Então, você está de parabéns, você e Obrigado. tantos outros amigos que fazem esse tipo de trabalho, tá? Que vão à luta. Tá? Não importa qual trabalho seja, desde que seja honesto, é o que Sim, importa. Viu? sim, E isso é bom porque eu vejo que muitos que antes estavam no anonimato, hoje mostraram a cara. sim, Viu? com certeza. E na verdade, a ideia é levar música para as pessoas, né? Uhum. Que música, ela não é só um meio de artistas ganhar dinheiro, também é um meio de pessoas serem curadas, pessoas Sim, se libertarem, seja um reggae, seja um pop, seja um hip hop,
seja a pessoa ser liberta de uma depressão, seja a Isso. pessoa ser liberta de uma repressão também. É, E a nossa ideia sempre é levar isso com bastante alegria para as pessoas. E cara, eu agradeço você vir aqui. Pra gente é um prazer receber você aqui para dar esse seu testemunho de vida, né? Ah, mas complementando o que você falou, sim, sabe, que a música sabe, ela traz cura, ela traz, sabe, mudança na vida da pessoa, sim, porque a própria tribo houve muita história de pessoas que às vezes estavam numa depressão, estava ali sim. sem autoestima nenhuma, e que, sabendo da nossa história, ouvindo as Uhum, músicas da tribo, mudaram a sua forma de pensar, sim. sabe? Mudaram a sua forma de pensar. Tem histórias também legais de se ouvir. Uhum, Recentemente, agora, a gente foi para o Pará e uhum. tem um amigo nosso lá chamado André, faz questão de citar o nome dele porque é um cara Ah, muito gente boa, fãzão da tribo. E legal. ele, depois de 16 anos, né, resolveu casar com a esposa, que já era esposa, mas não era oficializada, Sim. né, no casamento. E ele Aham. resolveu casar. E o que ele fez? Toda a trilha musical do casamento dele foi com música da tribo. A entrada do Que noivo, a entrada legal. da noiva, a entrada dos padrinhos, tudo foi com música da tribo. Só que aí, né, ele Uhum, hoje em dia tem aplicativos que permitem isso, né? Ele tirou a voz solo e colocou um sax solando as uhum. músicas da tribo, né? Deixou o Uau, instrumental original, só uau. colocou um sax no lugar Da da voz, melodia. né? Aham. Então ficou uma coisa muito bacana, cara. Que Tá? Então legal, são cara. histórias assim que, sabe, são gratificantes para a gente ver que o que a gente leva para as Uhum. pessoas, né, o meu trabalho, o seu e de tantos outros, né, são coisas que fazem mudar a forma de pensar. A gente, na verdade, é formador de opinião. Você só tem que ter cuidado com o que você vai pregar, com o que você vai Sim, levar para as pessoas, sim. né? Se é uma Como boa você vai expor. mensagem ou se não é. Se for uma Exato. boa mensagem, poxa, vale a pena muito porque você muda muita história de vida, viu? Sim. E na verdade é o Então, maior legado que você deixa, né? O maior legado exatamente. da tribo não é tipo assim, milhões de discos vendidos, mas vidas que a Isso. tribo mudou. Que pessoas que vão Exatamente. levar pro resto da vida. Poxa, olha que legal. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem é quando ele casa. E ele casar ouvindo a banda que ele gosta ainda por cima. Isso. Pois Né? é. Poxa, Uhum. quer um presente maior pra tribo do que um fã desse? Meu, é muito gratificante para a gente, muito Sim, mesmo, muito, sabe? sim, eu Sabe? imagino. Isso deixa a gente muito feliz em saber que a gente contribui, sabe, para que a vida das pessoas melhorem, Sim. tá entendendo? E você tem projeto solo também? Você produz música com outras pessoas ou você só trabalha com música na tribo? Bem, eu tenho trabalhado só com a tribo, mas ultimamente eu tenho um projeto, né, porque dentro da questão religiosa eu sou evangélico, né? Sim. Fora da tribo eu toco no Ministério de Louvor da igreja que eu congrego, eu e o Neto. Uhum. Só que o Neto Sim, na tribo toca guitarra sim. e na igreja ele toca a bateria. Sim, ele me Viu? contou. É um bom baterista também, viu? Sim, fiquei Ele é um bom sabendo. baterista também. Viu? E hoje o Neto ele toca guitarra, baixo, ele é multi-instrumentista. O cara Sim, sim, é crânio, é fera, sim. sabe? Não vou dizer que sou fã dele, não, mas sou. Não, só ninguém conta pra ele. Só não conta para ele. Sim, sim, sim. Mas é meu irmãozão. Então, Sim. e é dentro dessa questão religiosa, Uhum, eu sou um cara assim, que eu sempre coloco tudo que eu faço nas mãos de Deus para que ele com me certeza. dirija, para que ele me... Então, eu Uhum, estou com um projeto de gravar um trabalho gospel, tá? legal. Mas sempre com o reggae também, Ah, né? com certeza, pô. Então, mas como eu estou ainda aprendendo com vocês, inclusive você é um dos que talvez não saiba, mas que você também tem parte nisso, né? Oh, Dentro da questão de que isso. aprendizagem com o editor de áudio, no caso o Reaper, Sim, né? sim, Então eu estou aprendendo a mexer com o Reaper e eu ouço muito, eu faço parte lá do grupo, né? sim, Do Reaper Acessível, que legal. você também faz, né? Sim, Então, em tudo que vocês colocam lá, aos poucos eu vou aprendendo, né? Inclusive você é um dos que contribui muito no grupo. Então, massa. é isso que eu estou dizendo. Você talvez não saiba, mas o que você posta lá, as dicas que você dá,
eu tenho aprendido com elas. Pô, Então você também tem parte nisso, viu? eu agradeço, me sinto lisonjeado em estar ajudando você a conseguir lograr esse projeto, né? Mas e se as Olha, pessoas quiserem, por exemplo, eu vou fazer um reggae, mas eu queria uma linha debaixo do Aquiles. Tem como também ou não? tem como, é só mandar e a gente faz. Legal, legal. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos Opa, trocar a uma gente ideia nos troca. bastidores depois. Mas, Tranquilo. Aquiles, vamos fazer um bate-volta? Eu te falo uma palavra e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Pra você, o que que é uma paixão? Bom, paixão, para mim, é uma coisa avassaladora, mas que também é temporária, Sim, sabe? Eu prefiro o amor que é eterno. legal. Então, a música pra você não é uma paixão. Não, a música é mais que uma paixão para mim, é um amor, Legal, porque ela me legal. acompanha em todo lugar onde eu vá, em todo momento que eu esteja passando, seja ele feliz ou não, a música para mim é um amor. Sim, alegria. A música eu já perguntei e já foi. E a alegria pra você? O que que deixa você alegre? Olha, o que me deixa alegre é ver a felicidade de alguém, sabe? Legal. Alguém está feliz por ter conquistado alguma coisa, sabe? Por ter melhorado, seja na questão financeira ou qualquer Sim, outra coisa, tá? Isso me deixa feliz em ver que o meu irmão, que o meu próximo também sim. teve algo que deixou ele feliz. Amizade. A amizade, para mim, ela tem que ser sincera. Tem que ser, em Legal. qualquer momento, em qualquer situação, você ter um amigo com quem contar, sabe? Isso, para mim, vale muito a pena. A amizade é sincera. O amor. O amor é o que eu já falei antes, né? O amor, Sim. ele Não, acompanha, mas no ele é caso, eterno. esse aqui eu diria não o amor, tipo assim, pela música e tal. Um amor da sua vida mesmo. O amor da minha vida é a minha esposa, né? Que me acompanha Ah! em Como todos é os que é o nome momentos. da felizada? Joseline, né? A gente chama José. ela, eu carinhosamente chamo ela de Jó, né? Legal, legal. A senhora Rabelo, pô. É, Legal. Pra você, o que que é sucesso? sucesso para mim é você conseguir desfrutar do seu trabalho, sabe? Uhum. Você conseguir ter êxito, desfrutar do seu trabalho, isso para mim é sucesso. E Deus? Deus para mim está acima de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Amém. Top demais. Como é que as pessoas fazem pra te seguir nas suas redes sociais, Aquiles? Bom, eu tenho o Instagram, Aquiles Uhum. Rabelo, Legal. Aquiles Rabelo, e tenho o Facebook que também é Aquiles Rabelo. Legal. Canal no YouTube, não. Só o da tribo mesmo. Não, no YouTube ainda não. Bacana. Só da Não, tem que tribo. Depois fazer. eu vou Compartilhar com formatar. a gente aí umas dicas pra quem quer tocar reggae assim também. Tá Mas, certo. Aquiles, eu te agradeço muitíssimo, cara. Eu que Obrigado agradeço. por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí. Deus abençoe você, sua família. A Amém. gente agradece muitíssimo. A Priscila não pôde estar no podcast hoje, geralmente ela sempre tá, mas eu deixo aqui um abraço dela para você. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse, né, mais uma, né, porque você deixou várias mensagens de incentivo, mas para as pessoas que às vezes tá nos assistindo que é semelhante àquele Aquiles que estava lá no internato, que arrancou as cordas do violão e, pô, não tem um baixo, eu vou tocar com violão mesmo, mas que às vezes não tem perspectiva, às vezes, poxa, eu sou deficiente visual, eu nunca vou poder, sei lá, tocar numa banda, cantar num show grande, e que fica colocando a culpa disso na sua Uhum. deficiência e não Sim, na capacidade que ele tem. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra gente fechar com chave de ouro o podcast de certo. hoje. Bom, eu costumo dizer que deficiência é uma fatalidade Uhum, e capacidade é virtude, uhum. sabe? Então, se você tem vontade de pôr em prática algo que te deixar feliz, vá em frente, acredite em si, em primeiro lugar a Deus, e depois em si, e busque isso. Não fique no comodismo esperando que caia do céu. Não, sabe? Deus ajuda, mas Ele quer ver a sua força de vontade, porque a própria palavra de Deus diz que a fé sem atitude é uma fé morta. Não adianta dizer Sim, você tem fé e não ter atitude.
Você tem que ter atitude, né? Você, botando em prática a sua atitude, você está botando em prática a sua fé. Você vai em frente. Então, fica Com essa certeza. mensagem. Aquiles, brigadão. Um abraço para você. Valeu, garoto. Obrigado mesmo. Estou muito feliz Pessoas, em ter feito esse bate-papo aqui com você, viu? com certeza. Pessoas, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a Obrigado a gente. todos. Siga o Aquiles, siga o projeto nas nossas redes sociais. E até o próximo Notas Pretas Podcast. É isso aí, Valeu. eu recomendo. Valeu. Valeu.